Boa noite, Evaldo. Tudo jóia? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, Gra- tudo bem? Graças a Deus, bem. Boa noite a todo mundo que está entrando na live aí. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aqui começar com a nossa conta de paz. Vamos abrir o acaso Esse aqui. é o portão do céu? É, estamos Bonito. próximos. São Pedro tá aí? Tá. Toquei campainha, veio abrir aqui. Não, tá aberto, que legal. Abrir o portão é eletrônico, tá abrindo. Ah, aí sim. Vamos lá. Mensagem 41. A que nos leva a arrogância? Muitos de nós, em alguns momentos, tivemos a arrogância como companheira, porque em algum momento nós sentimos melhores que alguém, com potencialidades incríveis. Quanto engano ao nosso coração, sentir-se melhor que o outro. Isso porque deixamos nossas paixões e nossas conquistas materiais elevarem o nosso senso de insensatez. Mas logo somos cobrados por nossas ações e atitudes não condizentes com a realidade do propósito que Jesus espera de nós. Caímos no pranto da solidão, com nossas próprias convicções. A arrogância nos leva a ser pessoas solitárias, porque não temos a capacidade de distribuir aos nossos companheiros de caminhada nosso conhecimento ou nosso sentimento mais puro, que é o amor. Portanto, olha intimamente para você hoje, e se perceber que pode estar utilizando-se da arrogância para ser querido ou visto, não perca tempo nesse caminho sem luz. Reaja contra esse sentimento, pois ele não trará nenhuma vitória em sua caminhada. Uma mensagem que fala muito da arrogância, né, das pessoas que são orgulhosas, né, as pessoas que conquistam algum meio material e são arrogantes perante as outras pessoas, ou então pessoas que detêm algum poder, né, algum poder na, na vida, né, algum cargo importante, algum cargo político importante, algum cargo de comando, né, e são arrogantes, né, isso são pessoas que Deus dá, né, para essas pessoas uma arma que pode usar tanto para o bem como para o mal, né, e geralmente as pessoas acabam usando para o mal, né, fazem o uso da arrogância para se acharem superiores às outras pessoas. É, Jesus, né? As passagens de Jesus com relação a isso, né? Ele condenou tudo isso. Ele foi uma pessoa que tentou mostrar, né? Que hoje nós sabemos o quanto ele a capacidade de evolução de Jesus, né? O quanto ele é evoluído, né? Mas a gente percebe que todas as suas ações diárias mostravam sempre o contrário, né? Era ele sempre que ia até as pessoas, era ele que buscava os mais simples e sempre, né, mostrava aqueles seres da época, né, que faziam isso, né, que se achavam melhores, ele sempre tentava mostrar aos que ele ensinava que isso não levaria a nada, né? E é bastante interessante que quando a gente estudou, acho que ali orgulho, egoísmo, né? A arrogância é junto, né, com orgulho e egoísmo, né? Faz parte, é parente, vamos dizer assim, de nos leva, né, a algo ruim. E nessas passagens Jesus mostra, né, que essas pessoas ao chegarem no mundo espiritual, Deus vai falar para elas, né, é uma metáfora, uma forma de explicar que essas pessoas, quando elas buscam isso, elas buscam recompensa na terra. Então eles dizem, né, vocês já receberam sua recompensa, ou seja, você não tem nada no céu, você não tem nada no mundo espiritual, né? Volta e faz de novo. Ou seja, isso só nos dá alguma coisa no mundo material. Por isso que o ensinamento de Jesus, que é o nosso ensinamento, né? Ensinamento que o Espiritismo traz, ele tenta sempre mostrar que nós, apesar de vivermos a vida material, nós temos ou deveríamos nos preocupar com a vida espiritual.
com o amanhã, com o futuro, né? A gente percebe que Jesus ele trata sempre do mundo espiritual, né? Que a função dele foi essa, nos mostrar o mundo espiritual, nos mostrar a sequência disso. E eu sempre falo e tenho falado, né, que a gente, na verdade, nós, a maioria dos habitantes da Terra, não entendemos isso ainda, né? Que apesar de nós termos religiões, de nós irmos em busca de algumas religiões, ainda a gente dá muito valor a essas coisas, né? Ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à arrogância, né? Coisas que não nos dão nada, mas para muitas pessoas isso é muito importante, né? Ser melhor do que o outro. Disputa, né? A gente sabe que às vezes a gente disputa, né? A gente fala muito, é o seu caso como, né, com o seu trabalho, né? Com aquilo que você tem como trabalho, você acaba tendo, né? Disputando de alguma forma concorrência, né? Que as pessoas falam, concorrendo com alguém. Mas as pessoas levam como uma disputa mesmo séria, né? Você vencer ao outro, vencer o seu vizinho, né? Aquela disputa às vezes para quem tem mais, né? Por posse, qual carro é mais bonito, qual carro é melhor, qual casa é melhor, o que eu tenho de mais, né? Sempre disputando e a gente percebe que isso não leva a nada e é sempre nos mostrado, né? Que quando nós deixarmos o planeta Terra, a única coisa que a gente leva, né? E é o que mais é dito, fala, a gente leva o bem que a gente fez, né? A gente leva nossas conquistas interiores. E é isso que nós vamos apresentar, né? A gente está mostrando aí hoje no seu plano de fundo o portão do céu, né? Quer dizer que para entrar lá como se fosse, né, na representação que é dada, vai se perguntar, né? Vai entrar aqui, tá? Então me mostra as suas credenciais, né? Para você poder entrar aqui. Cadê o seu ingresso? E esse ingresso, na verdade, é isso, né? A pessoa fala, não, eu era deputado, eu fui rei, eu fui isso, fui aquilo, né? Ele fala, não, isso aqui não serve, né? Quais suas qualidades? O que você fez de bom, né? É aí que você vai perceber, né, que aconteceu já, é dito, a gente já passou por ela, né, no capítulo 2 que fala da vida futura, né? A gente está falando disso nesse momento. No final ele encerra lá com a rainha da França dizendo, né, rainha eu era na terra, mas ao chegar no mundo espiritual, achando que era rainha, fui ver que todas as minhas conquistas, as minhas posses não valeram de nada, né? Rainha eu fui na terra. Então a gente vai perceber, né, que essas pessoas que ainda não interpretaram isso ou que ainda não entenderam, ainda há tempo, né, de se mudar, porque a gente percebe que depois, e a nossa religião, né, que é o Espiritismo, o que ela mostra para nós são depoimentos, muitas das vezes, de espíritos que usaram disso, né, por isso esses ensinamentos, quando a gente lê aqui o Evangelho e vai estudando, a gente sempre fala, né, o Evangelho tem o capítulo, do que trata o capítulo, algumas passagens do Velho Testamento, muitas do Novo Testamento, aquilo que Allan Kardec explica, depois ele traz, né? Aquilo que você fala que é a psicografia dos espíritos, que são os relatos dos espíritos relacionados àquilo. E o que ele pega? Ele pega um espírito que passou por isso, né? Então ele vem trazer o seu testemunho para mostrar que aquilo não valeu, que ele não devia ter feito aquilo, né? Então, o Gota de Paz de hoje ele mostra isso, né? Nós seremos aqui, eu peguei algumas coisas, eu vou anotando, né, enquanto você vai lendo, e depois aqui, nós seremos cobrados por nossas ações, né? Esse se achar melhor do que o outro. E ele diz, né, olha para o seu íntimo, mas se você ainda tem isso, né, busca modificar, né? Então a gente percebe que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus é sempre para ir tirando isso, né? Nós somos todos filhos do mesmo Pai e não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Nós podemos estar em algum momento em situação financeira ou de alguma outra forma melhor do que alguém, mas é uma situação passageira que pode mudar a qualquer momento e mudar, né? A gente que acredita na reencarnação, numa outra vida, você não sabe o porquê que você passa por tantas dificuldades. Ah, o que será que eu fiz? Né? As perguntas que são feitas, né? Será que eu
atirei pedra na cruz para estar passando por algo tão terrível, né? Talvez seja isso, né? Não uma pedra na cruz, mas uma arrogância, ou se achar melhor do que alguém. Por isso que também o pessoal fala, né, que a prova, quando você tem algo, né, quando você tem dinheiro, é muito mais difícil a aprovação, né, porque quando você não tem nada, porque é muito mais fácil você ser humilde sem ter nada do que ser humilde com bastante dinheiro, né? Você, no seu conforto da sua riqueza aqui na Terra, né, é muito mais difícil você desenvolver a sua espiritualidade. Então é meio até esquisito, né, você falar isso, que parece que é até um certo ponto de uma explicação que faz a dominação das elites, né, contra os pobres, né? Dizer que o pobre é aquele que vai entrar no reino dos céus, né? Então, é bem esquisito. Eu mesmo me revoltava contra a religião quando eu via essas coisas, porque parece isso mesmo, mas na verdade, quando você começa a entender realmente o que é o espiritismo, como é a vida após a morte, né, o desencarne, a gente vai entendendo isso de uma melhor forma. É que no mundo espiritual não é separado por categoria econômica, né? Por condição financeira e por sim condição de coração, né? Aqueles que foram os mais humildes, os mais simples, né? Jesus ele fala isso, né? Serão deles o reino dos céus, quer dizer, você vai conseguir estar. Eu sempre, né, tento mostrar para as pessoas dessa forma. O que que tem no mundo espiritual, como dizem, nesse portão do céu e naquele portão que a turma tenta, né, metaforicamente, do inferno, o que que tem? Você precisa saber, né, que se você vai para um lugar desse, a arrogância sua não cabe ali. Onde ela cabe é lá no andar de baixo, onde É, as pessoas estão nas mesmas condições, né, na mesma igualdade. Então a gente precisa estar sabendo isso, né? E isso, às vezes, eu falo assim, às vezes não é ensinado na religião. Ele foi mostrado por Jesus, né? Jesus a todo momento mostra que não a condição financeira, não a pisar nos outros, sim a humildade, sim a amar, sim a querer o bem, mas eu não sei como que as pessoas tentam, né, modificar a religião para se colocar, né, num lugar melhor e se achar, né? Então você vê quanto a gente ainda está, a gente como humanidade ainda está atrasado nesse entendimento, né? Porque a gente já tem a capacidade de entender isso, mas prefere na verdade se iludir, né? E continuar fazendo às vezes as coisas de uma forma errada para se sentir bem aqui, né? Mas quando a gente fala assim, o espiritismo ele sempre explica, né? O que, que vale um momento de sofrimento aqui na Terra por uma eternidade melhor, né? Mas as pessoas preferem ter momentos bons aqui na Terra e sacrificar, né, uma vida futura onde, por não conhecimento, por não querer, né, escutar esses ensinamentos, e sofrer depois, que é o que a gente tem percebido é ditado, né, pelos espíritos, né? O que mais a gente tem de informação são esses relatos, né, dessas pessoas que estão no mundo espiritual dizendo, né, aqui não é lugar disso, né, o mundo espiritual não é um lugar de arrogância, não é de ser melhor do que ninguém, né? Então a gente percebe o quanto a gente acaba não entendendo, né, se a gente não entendendo às vezes por querer não entender mesmo, né, e continuar numa vida mais aparentemente tranquila materialmente, mas depois sofrendo numa vida espiritual. Então, o que Jesus tenta mostrar para nós é que se preocupe, né? Viva o hoje aqui, mas com a intenção de ter algo melhor lá na frente, porque vai ser mais difícil depois, né? Vai ser terrível, né? Então, esses ensinamentos ele cabem bem. Se a gente tem isso no íntimo, né? Tira disso, tenta mudar, começa uma reforma interior, uma reforma íntima, olha, né, os defeitos, aonde estão os defeitos e começa a corrigir. com certeza. Vamos dar início, então, com as preces? Uhum. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus
do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Bom, vamos para a dúvida do internauta aqui, Oswaldo. O pessoal perguntou aqui o que o Espiritismo tem a dizer sobre eutanásia, né? Quando eutanásia, que é, para quem não sabe, né? É quando você está na beira, no leito de morte, né? E as pessoas fazem muito isso com os animais, né? Quando o médico desengana, né? O médico fala que, ó, não tem mais jeito, é só esperar desligar o cérebro, apagar mesmo, e aí as pessoas querem, né? Para suprir acabar com o sofrimento da pessoa, desligar os aparelhos para a pessoa desencarnar antes da hora, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso, Oswaldo? Na verdade, né, a eutanásia, apesar dela ter uma visão um pouco diferente, né, que é o entendimento do Espiritismo, mas a maioria das religiões, na verdade, condena, né, a eutanásia por entender o que, na verdade, o que você disse aí, né, é você abreviar ou antecipar a morte de uma pessoa que já está, aparentemente, e é isso que precisa se entender, na visão nossa, muitas das vezes, de que a pessoa já está indo para o fim da vida ou para a sua morte, e às vezes, muitas das vezes, por uma doença, né, das piores, né, que trazem, às vezes, muita dor e muito sofrimento. E nessa tentativa as pessoas dizem de abreviar a morte, né? Antecipar, para tirar, na verdade, o sofrimento. As religiões condenam porque entendem que quem dá a vida, né? Quem cria é Deus, e só Ele, né? Segundo o entendimento das religiões, é que só Ele teria o poder, né? De tirar ou de, né, chamar uma pessoa, antecipar a morte, né, dessa pessoa. Quando a gente fala em espiritismo, né, algumas pessoas falam assim, o espiritismo é contra isso, ou o espiritismo condena. A gente precisa só entender que não é isso, né? O espiritismo não é contra ou não condena. O espiritismo, através do seu entendimento, ele tenta mostrar para as pessoas o que se deve, o que se deveria e o que não se deveria fazer, em cima de alguma base, alguma explicação, né, dita principalmente pelo próprio Jesus, né? A gente vai sempre buscar, como espírita, né, nos ensinamentos espíritas, nós aqui, nós só seguimos aquilo que já nos foi trazido, né? E quem estudou isso, né, que é Allan Kardec, que essa semana ele faz aniversário de Allan Kardec, né? E Allan Kardec fez, a única coisa que ele fez foi trazer, interpretar dos espíritos e dos ensinamentos que se tinha aqui na Terra, algo que nos mostrasse o que deveríamos e o que não deveríamos fazer, como deveríamos atuar, como não deveríamos. Então, né, as perguntas sempre vêm, e é interessante porque as pessoas fazem essa pergunta porque ela entende que o Espiritismo tem uma visão diferente das outras religiões. Então, sempre a pergunta é, né, o que o Espiritismo acha disso, né? E muitas das vezes as pessoas que fazem essas questões são pessoas que são muitas das vezes de outra religião e estão, né, nesse momento conhecendo o Espiritismo. Então, nesse conhecimento do Espiritismo, ela quer saber, né, como que o Espiritismo trata. E sim, o Espiritismo trata, sim, de uma forma diferente. O porquê que o Espiritismo, né,
mostra para as pessoas que não se deveria praticar isso. A gente tem falado e tem tentado explicar alguns termos, e é bastante importante, né? Eu gosto bastante de fazer isso, sempre de pontuar o porquê que se fala nisso. Nós, quando estamos estudando aqui, né? Nós já estamos no capítulo 21, né? Caminhando para o final do estudo do Evangelho, nós estamos estudando desde o primeiro capítulo, né? Ou desde a introdução. Lá no capítulo 5, né? É falado sobre sofrimento, sobre aflições. Então, o que é dito da eutanásia? A eutanásia tenta tirar da pessoa, antecipando sua morte, que ela passe por um sofrimento maior. E nós vamos estudar e entender que o mundo que nós vivemos, ele é de provas e de expiações. E que aqui tem, aparentemente, né, na forma de nós encararmos, nós passamos por sofrimento. E a gente fala assim, por que a gente passa por sofrimento? Porque a gente já consegue identificar o que me faz bem e o que não me faz bem. E quando que isso acontece? Quando eu saio de uma sequência de vida onde eu era mais animal, onde eu já passei por uma situação de animal e eu não tinha ainda o conhecimento das coisas. E quando eu dou um passo evolutivo, né, quando eu evoluo e entro num conhecimento, a minha inteligência já consegue responder a algumas questões, eu já consigo enxergar. A gente fala assim, por que a gente muitas das vezes sofre? A gente muitas das vezes, e os espíritos dizem que nós sofremos mais, né? Nós temos mais os sofrimentos morais de pensar no que eu deveria ter feito e não fiz, do que de uma dor mais específica. Né? A dor nossa no mundo espiritual, ele fala que a dor é mais moral do que espiritual. Essa dor que nós estamos falando de sofrimentos são da matéria, são da ligação do espírito com a matéria. E o que a gente precisa entender? Então, quando a gente entra no mundo que ele chama de provas e de expiações, significa que eu, como ser, nessa evolução que eu estou, eu já posso ser cobrado por algo que de errado eu fiz. A prova serão aquelas coisas que me levarão a entender e aprender uma sequência de vida onde eu vou passando por coisas e guardando as experiências dessas coisas passadas e me faz tornar algo ali na frente. O que seria aprender alguma coisa. E quando e nós vamos sempre precisar entender nisso também, que a gente está falando de estudo do Evangelho, nós vamos saber que dentro deste mundo, ou daquilo que Deus criou, ele criou também leis. Né? Jesus fala muito, eu não vim destruir a lei, eu vim dar a essa lei o entendimento. Então nós temos que ter um entendimento sobre a lei de Deus para que eu possa saber por que é que as coisas acontecem. Então, eu falo assim, por que eu sofro no planeta Terra? Eu sofro porque eu não tenho condição ainda de viver algo melhor. Eu sofro porque as minhas escolhas ainda são erradas, são equivocadas. E eu sofro por não ter feito a coisa certa e ter que agora tentar fazer ela de forma correta. Então, quando as pessoas falam, tem muita doença, tem muita dor, tem muito sofrimento. E ele fala assim, então Deus criou o mundo para a gente passar por isso. Mas qual o propósito? Tem que ter um propósito para as coisas que acontecem na nossa vida. Porque senão não tem motivo de existir, não tem motivo de ter Deus. Quando a gente vai entender Deus, por menos que a gente entenda, por menos compreensão que a gente tenha de Deus, a gente tem que saber que Deus sabe o que faz. É a primeira coisa que eu preciso entender para que eu possa começar a viver de forma diferente. Porque se eu ficar discutindo, Deus não sabe o que faz, Deus só dá sofrimento, o quanto eu sofro, eu vou ficar discordando de Deus o tempo inteiro. E aí dizem que o meu sofrimento é maior. Porque Jesus explica que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que acontece, Deus está acima. Está
a mais além do que nós. Então ele sabe tudo. Né? Quando nós fazemos lá a oração do Pai Nosso, nós dizemos isso, né? Que seja feita a tua vontade, ou seja feita a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu sofra? Não. Que eu entenda o porquê é que as coisas acontecem. Então, quando eu passo por alguma coisa aqui na Terra, e é isso, né, que nós não entendemos ainda, o sofrimento, que para nós é muito difícil, é muito ruim, esse sofrimento ele tem um motivo de ser. E muitas das vezes as pessoas acham que é castigo. Não, ele não é castigo. Ele é aprendizado. Ele é ensinamento. Então, o que ele diz? Se eu vim na Terra para passar alguma coisa, e vamos dizer que uma doença eu tenha que passar, porque tem que ser isso também. As doenças que nós passamos têm que ter a mão de Deus, de alguma forma, por trás disso. Por que tem uns que sofrem numa cama e outros não? Por que tem outros que sofrem de uma outra forma? Porque Deus entendeu que a forma que eu tenho que aprender ou que eu tenho que reparar alguma coisa tem que ser dessa forma. Para que ela valha em algum momento para mim. Agora, quando eu começo a sofrer e que eu, de alguma forma, escolhi, e se não escolhi, vou aprender alguma coisa com isso que vai me valer para o futuro, eu quero abreviar isso. Aí eu peço para o médico para me aliviar essas dores, para me tirar desse sofrimento. Mas espera aí. Se esse sofrimento tem alguma validade, por que eu tenho que tirar ele? Então, aparentemente, ninguém teria que tirar isso a não ser Deus. Então, muitas das vezes a pessoa pergunta, mas o que vale uma pessoa ficar na cama o resto da vida dela ali? Tem um sofrimento, tem um motivo de ser. Tem até uma passagem, né, de Chico Xavier, que Chico Xavier atendia, ajudava uma mulher, na verdade, que tinha um filho, que estava na cama, veio para ficar na cama. Né? E tinha lá seus sofrimentos, suas dores, sofria demais. E o que Chico Xavier fazia? Ia até a casa e ajudava a mulher a cuidar do menino. Inclusive, segundo consta, ele ajudava ela na limpeza da casa. Ele tirava lá um tempo do seu dia, ia até a casa dessa mulher. E um dia, né, e sempre onde Chico Xavier ia, depois que as pessoas começaram a participar junto com Chico Xavier, elas começaram a acompanhar Chico em alguns dos seus atendimentos, né? E ele tinha isso como um atendimento, como um auxílio, como uma caridade. E aí um médico está lá e pergunta, Chico, até nesse caso, onde o menino não tinha consciência, estava tipo vegetando ali na cama, ele ainda teria que sofrer isso? Aí ele pergunta, a eutanásia não resolveria nesse caso? Aí Chico Xavier, né, através dos mentores, das pessoas que estavam ali, explica. Ele falou, não, ele foi muito ruim na última encarnação dele anterior a essa. E fez muitas pessoas sofrerem, judiou de muitas pessoas, fez mal a muitas pessoas. E Deus deu como, né, um alívio para ele não sofrer no mundo espiritual com esses seres que o perseguiam. E com, né, para que ele pudesse recuperar o que ele fez de errado, deu a ele essa doença. Então, se abreviassem isso, o Chico falou, primeira coisa, ele volta para o mundo espiritual e será perseguido. E, além de tudo, ele não cumpre aquilo que foi destinado a ele para que ele começasse a recuperar aquilo que ele fez de errado. Né? Essa é uma explicação que veio de Chico Xavier. Aí nós temos também, como eu falei lá no capítulo 5, nós temos os bem-aventurados, os aflitos, que Jesus quer dizer, bem-aventurados aqueles que têm sofrimentos para passar. Bem-aventurados aqueles que estão na Terra tendo a oportunidade de passar por isso. Porque isso significa que Deus está permitindo essas pessoas evoluírem. Essas pessoas pagarem, né, entre aspas, aquilo que fizeram de errado. E quase no final do capítulo, né, tem umas perguntas que são respondidas por São Luís. A pessoa fala que esse São Luís foi praticamente o guia
espiritual de Allan Kardec. Era a pessoa que ficou para vir, né? Depois de que foi passado, parece que todo o entendimento, ele vinha para responder perguntas para Allan Kardec. E uma das perguntas que é colocada no final desse capítulo é assim, diz assim: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Isso é eutanásia. É? Uma pessoa está agonizando, né? Agonizando é passando por dores e sofrimentos terríveis. Vítima de cruéis sofrimentos, ou seja, está sofrendo mesmo. Né? E sabe que ele não vai se curar. Ele não vai viver, ele vai desencarnar com isso. Né? Ele diz assim, a pergunta é de uma pessoa que assistiu alguma coisa próxima disso. Aí ele pergunta assim: é permitido, então, poupar-lhes alguns instantes de agonia, fazendo a eutanásia, que seria, né? O médico arrumaria lá um medicamento, daria lá uma anestesia geral para que a pessoa dormisse, saísse da sua consciência, e nesse momento você dá uma injeção que faz uma parada cardíaca, e com essa parada cardíaca ele vem a desencarnar, ou seja, morrer, matar o corpo físico para que ele se desligue disso. Então a pergunta foi feita. Ele assim, aí ele começa respondendo assim: quem, no entanto, vos daria o direito de pré-julgar os planos de Deus? Quer dizer, quando eu estou vendo lá o sofrimento, dizendo que a pessoa é isso, eu não estou sabendo por trás o que Deus está querendo. Eu estou pré-julgando, né? Então, assim, Deus tem um plano para isso. Cada um de nós, quando vem para a Terra, vem com um plano. Deus permitiu para nós que nós viéssemos cumprir um plano de vida. O Espiritismo usa bastante essa parte de plano. Quais são os seus planos? Né? As pessoas perguntam para os outros para saber o que ele colocou no papel para a vida dele, o que ele quer fazer da vida dele. Então ele pergunta, né? Quem poderia prejulgar os planos de Deus? Aí ele diz assim: não pode Deus conduzir um homem à margem do abismo, quase pronto para cair, né? Precipitá-lo ali no abismo, a fim de fazê-lo voltar sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? A gente falou na semana passada de experiências de quase morte, né? As experiências de quase morte, elas entram em algum momento um pouco dentro disso que a gente está falando hoje. Ele falou assim: a pessoa passa por um acidente, por algo muito terrível, e vai parar num coma, muitas das vezes, vai parar no hospital, praticamente desenganado, fica lá em alguns momentos, e o que a gente percebe? Que muitos que vieram relatar a experiência de quase morte estavam desenganados pelo médico. E se o médico desse, talvez, uma injeção para abreviar a vida dele, ele não tivesse a condição de voltar e relatar isso. E o que a gente percebeu nas experiências de quase morte? Que todas as pessoas que voltam dessa experiência voltam diferente. Se eram materialistas, já não se preocupam mais. Se eram pessoas que só pensavam em trabalhar, começam a pensar em estar mais tempo com a família. O que é outra coisa que a gente percebe, né? As pessoas que vão chegando naqueles últimos instantes de vida, a única coisa que elas querem, às vezes, é ter um tempo a mais com os familiares. Relatos dados pelos espíritos: eu queria ter tempo de ter ficado um pouco mais com meu filho, um pouco mais com a minha mulher, um pouco mais, né, com a família, ao invés de estar somente preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro. Então, na verdade, quando a gente chega no instante de morte, é a hora que a gente começa a pensar o que deveria ou não ter feito. Então ele diz assim: às vezes esse sofrimento que muitas pessoas passam, seja um momento para que essa pessoa reflita como foi a vida dela, como ela agiu, o que ela deveria ter feito. Como na experiência de quase morte as pessoas voltam e mudam, talvez para esse ser, se ele tiver o tempo de concluir
ali, né, aqueles planos que Deus permitiu para ele, Deus está esperando talvez que ele mude. Que ele modifique seus pensamentos, que faça ele refletir de como ele fez a vida, se ele tivesse outra oportunidade, né? Vamos dizer assim, mostram muito isso, às vezes em filme, né? Uma pessoa desencarnou, chegou no céu, o cara falou assim, ah, mas eu morri, eu vim agora pro mundo espiritual, eu tinha tanta coisa para fazer. Ele falou, então tá, o que você gostaria de ter feito? Que você não fez? Ah, isso. Então vamos fazer o seguinte, volta para a Terra e complementa isso. Então, se alguma pessoa chegar no mundo espiritual e perceber que fez errado, a gente fala assim, o que ela quer mais do que depressa? Ter a oportunidade de modificar isso. É o que acontece com a reencarnação. A gente talvez não volte naquele momento, mas em algum momento a gente vai voltar para modificar as atitudes, para modificar os pensamentos, para fazer de forma diferente aquilo que eu não fiz quando tive a oportunidade de fazer. Então Deus dá uma outra oportunidade de eu fazer. Mas para que eu possa fazer, eu primeiro preciso chegar à conclusão de que fiz errado. Então Deus dá nesses momentos a oportunidade da pessoa pensar de novo. Como a gente viu lá no Gotas de Paz a arrogância, muitas pessoas que são arrogantes, quando caem num leito de dor, de sofrimento, né, o que mais as pessoas temem, né, a gente vê isso é de qualquer pessoa, é de eu ficar na mão de pessoas, de ter que ficar sob o cuidado de pessoas, de ter que alguma pessoa me dar banho, uma pessoa me carregar, uma pessoa levar para cá, uma pessoa me levar para lá. Eu não gostaria disso, né? Então as pessoas tentam escolher o gênero de morte, né? Ah, eu gostaria, todo mundo gostaria de morrer dormindo, né? Ah, eu deito hoje e acordo no mundo espiritual melhor, né? Ao lado de André Luiz, na colônia espiritual Nosso Lar. A gente fala assim, será que todos nós poderemos passar por isso? Então, na verdade, Deus está permitindo ali que você volte atrás, né? Como foi dito lá no Gotas de Paz, olhe para dentro de si e fale, o que eu estou fazendo? Talvez no Gotas de Paz de hoje, né, se alguma pessoa tem isso e tem a capacidade de ouvir isso e falar, não, eu tenho isso, eu preciso mudar. Eu não preciso passar por dores, eu não preciso talvez ficar numa cama. Mas se eu não consigo fazer isso, Deus vai. Na sua pedagogia, né, as pessoas usam muito isso, pedagogia. Qual é a pedagogia? Deus está dando uma chance de eu fazer uma coisa, mas não está dando certo. O ensinamento que está sendo ministrado para mim não está fazendo efeito. O que Deus vai fazer? Vai arrumar um outro jeito de me mostrar. E muitas das vezes é essa. Uma doença, ou estar na cama, ou depender dos outros, a ficar na mão dos outros. Para quê? Para que eu possa engolir esse orgulho, acabar com essa arrogância e começar a ser diferente. Para quê? Para que eu lá na frente modifique as minhas atitudes. Então eu posso abreviar a vida? Não. Eu estou antecipando o plano de Deus. Eu estou querendo mudar um plano que foi Deus que fez. Eu estou querendo brincar de Deus. É por isso que o Espiritismo diz isso, né? Isso está aqui no Evangelho, isso foi dito numa palavra de Chico Xavier, em Emmanuel a gente tem isso, mas o entendimento maior é nós, como seres inteligentes da criação e que estamos vivendo no mundo de provas e expiações, nós temos coisas a aprender. E qualquer minuto a mais no planeta Terra, às vezes, é esse minuto que talvez faça a diferença. Às vezes, numa vida inteira, você vive lá 90 anos, não aprendeu nada. Você vive mais uma hora e meia, mais uma semana, e às vezes você consegue. Então, Deus está tentando fazer com que você volte para si e modifique. Então, o que o Espiritismo acha da eutanásia? Ele não concorda por causa disso. Mas a liberdade, então por isso não vai fazer. O que a gente sabe, né, que a legislação da maioria dos países não é contra a eutanásia. Ela entende como homicídio. Mas a gente sabe que alguns países, Holanda, acho que Bélgica, Espanha, não lembro se Turquia, Suíça, tem algumas coisas assim. Mas mesmo assim não é tão simples apenas ir tirando, né? Porque eu falo assim, existem algumas formas de eutanásia.
Ela fala assim, aquele que o médico participa e aquele que eles falam de suicídio assistido. Você acha que na Suíça tem isso? Eu não tenho certeza se na Holanda tem. É o Você levar... Alain Delon que foi para a Suíça para conseguir isso aí. Ele Isso, quer o suicídio assistido. eles falam, o que é suicídio assistido? Eu te dou todas as condições de você se suicidar, você que vai tirar a sua vida. Eu te dou lá um quarto, eu te dou os equipamentos, eu te dou remédio, eu te dou lá um direito de você fazer. Hã? Aperta o botão aqui que Isso. você vai. Por quê? Porque ele fala assim, por que a gente fala assim? Por que tem essa preocupação? Mesmo as pessoas não entendendo muito o Espiritismo ele tem uma das coisas que a gente falou assim, eu posso ou não tirar minha vida? Posso ou não? Né? Fala assim, eu posso, eu posso. É uma ação. Então, o que é livre-arbítrio? É o poder ou a ação que eu tenho sobre a minha vida, de eu fazer ou não fazer alguma coisa. É isso que me Deus permitiu. Eu sou livre para isso. O que vem com o livre-arbítrio? As consequências daquilo que eu faço. Porque às vezes a gente pensa só na ação. Ah, eu posso fazer isso? Eu posso. Age, faz. E depois? Depois tem uma consequência. Agora eu tenho que lidar com as consequências. Então, ele fala assim, por que às vezes algumas pessoas não querem fazer isso? Porque ela vai participar daquela ação. E ela vai responder junto por aquela ação. Então as pessoas não querem responder, mesmo ela não tendo consciência do entendimento espiritual. Você quer se suicidar, tá aqui, o problema é seu. Mas só de você fazer isso, você já está participando, né? Você já deu. No Brasil até isso é crime, né? Sim. Se você a pessoa que tem aquelas que monta aquelas salas de bate-papo para combinar suicídio, Auxiliar, para ser julgada como. Então a gente percebe isso, né? Então eu falo assim, é um tema bastante difícil. As legislações dos países condenam, mas não sabem sentar e conversar sobre isso. Alguns países mais desenvolvidos entendem que a liberdade, e não é diferente do espiritismo, mas as pessoas falam assim, o poder sobre sua vida é seu. E é verdade. O poder sobre sua vida, como livre-arbítrio, como escolha é sua. Mas como criador, Deus tem as suas regras. E eu infringindo umas regras das leis de Deus, eu sou culpado por aquilo. É isso que nós não entendemos. A gente acha que nasceu do nada, né? Um negócio fez assim, pum, eu apareci aqui, eu tenho direito sobre tudo e posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Quem criou, criou regras e permite que eu participe de muitas coisas, mas que depois eu entenda e aprenda porque é que eu não deveria ter feito desse jeito e deveria ter feito de outro. E aí ele me dá a oportunidade, não me cobra, né? Não me condena eternamente por isso. Ele me permite que eu venha, lógico, com dificuldades para eu entender o que eu deveria ter feito e não fiz. Então, as dificuldades, os sofrimentos, elas são ensinamentos que Deus me dá para que eu mude o pensamento que eu deveria ter aprendido antes, quando eu tive uma vida talvez às vezes um pouco melhor e não fiz. E aí quando eu venho com as dificuldades, aí que eu começo a pensar, é difícil, ai, dói, ai, eu tenho dor, ai, abrevia, ai, tira a minha dor. Peraí, você não foi fortão para fazer as coisas, você não disse que você tinha direito, que você tem livre-arbítrio, que ninguém manda em mim, que eu faço do jeito que eu quiser. Agora, suporte, né? Aí na primeira coisa, é difícil. Lógico que é. Mas devia ter pensado antes. Então, vou dar a oportunidade de você aprender e fazer diferente. Isso é o que. Ao menos isso a gente informações, mas o tempo que a gente tem, dá, acredito eu, que dê para entender bem o que é, o que não é, porque sim e por que não, porque o Espiritismo não é contra, né, dessa forma. Não, o Espiritismo tenta explicar por que não deveria ser feito dessa forma, mas a liberdade, livre-arbítrio é de todos. Então, vamos para o nosso Evangelho, Oswaldo. Hoje estamos no capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Que fala do haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje a gente está no parágrafo 10. Sim. Que é os falsos profetas na erraticidade. É os falsos profetas quando eles desencarnam, é isso, né? Isso. Na verdade, a gente falou semana passada, né? Quando a gente encerrou a live na semana passada, você falou, semana que vem nós vamos estudar tal coisa, né? Então, assim,
A primeira coisa que a gente vai ler aqui, a gente fala assim, erraticidade. Para muitas pessoas que estão aí, a gente já falou disso, tá? Mas é uma palavra que só aparece no Espiritismo, que a gente não vai achar significado em outras coisas, mas é a única. O entendimento para a erraticidade é nós estamos no mundo espiritual aguardando para reencarnar. Esse lugar foi dado o nome pelos espíritos e Allan Kardec usa erraticidade. Deixa eu até ver se tem aqui, ó. Estado ou período de tempo em que o espírito se encontra entre uma e outra reencarnação, aguardando a reencarnação, esperando para reencarnar, ele está na erraticidade. Eles chamam de local que eu aguardo para a nova encarnação. Isso se chama erraticidade. Então, Jesus, né, falou dos falsos profetas. Lógico que Jesus falou de todos, né? Porque tem uma passagem de João que ele fala, não acrediteis em todos os espíritos, mas primeiro você vai ver se esse espírito vem de Deus, né? Se as suas palavras, seus ensinamentos condizem com aquilo que Deus nos traz. Então Jesus falou também sobre isso. Então esse espírito, né, que é o Erasto, que foi um discípulo de Paulo, né? Uma pessoa que acompanhou Paulo, ela deu essa mensagem em Paris em 1862. Eu não vou ler, mas é só para que a gente entenda, onde nós vamos sofrer mais isso, ou onde a gente vai ver mais isso? De espíritos que vêm se mostrando como profetas diferentes. Ele fala aqui, né? Allan Kardec ele teve uma preocupação bastante grande com isso. Quando a gente vai estudar aqui o Evangelho, a gente vai pegar lá o começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, a preocupação dele foi, ele teve contato, né, no filme de Allan Kardec, nós vamos ver chegando cartas e cartas e cartas e cartas, montes e montes de cartas para Allan Kardec em sua casa. Depois que ele termina, que aparece a parte principal do Livro dos Espíritos, que foi a base dos ensinamentos espíritas, ele começa a buscar informações para chegar a mais conclusões. A gente ficou com uma base que a gente falou assim, eutanásia. É proibido abreviar a morte, sim. Ele estuda isso, Livro dos Espíritos, e vem depois Isso aparece, ó, o Livro dos Espíritos ele é ditado, né, e lançado em 1857, é de 855 a 57, lançado em 57. Depois ele é renovado em 58, e essa mensagem chega em 1862. E essa pergunta é feita sobre a eutanásia, sobre abreviar a vida. Então a gente percebe que Allan Kardec vai buscar mais informações. Só que ele não pode esperar a informação apenas de um espírito. De um venha, porque ele fala assim, se ele for um falso profeta, ele vai trazer ensinamento errado. E como eu vou saber se é certo ou errado? Ele tinha uma base, ele tem os ensinamentos de Jesus, mas ele pegou informações. Não parece, né? Mas o trabalho de Allan Kardec foi bem feito. Quem de nós teria que pegar cada carta daquela que chegou do mundo inteiro, abrir ela, ler uma por uma, anotar, tentar entender, separar ela como um tema, pegar outra igual e mais outra, e mais outra, e mais outra, e achar onde está a diferença, onde tem erro e onde não tem. Então ele fala que alguns centros espíritas, e que os centros espíritas e as pessoas, né, ele vai falar diretamente a nós, tem algumas pessoas que vêm lá, um espírito se comunica com ele e fala, eu sou Bezerra de Menezes. Eles falam, nossa, eu estou comunicando com Bezerra de Menezes, caraca, mano, eu sou o cara. Tá, mas o que esse Bezerra de Menezes que está com você tem falado? O pensamento que ele traz, né, por um médio, é igual o Bezerra de Menezes que viveu aqui no Brasil, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele fala a mesma coisa que está nos seus relatos. É isso que eu preciso ver. Então, ele fala assim, um monte de gente vai se apresentar como Chico Xavier, um monte de pessoas vai se apresentar como Jesus, como isso e aquilo. Né? Tem aquele Henri Cristo, né, que vai sair, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Só de você ouvir ele falar, você já fala, isso não tem condição de ser.
Põe lá uma coroa de espinho, põe uma roupona igual a de Jesus, mas veja o que ele fala, veja as brincadeiras, joga sinuca, né? Nada contra, né? Tem um monte de mulher ajudando ele, nada contra, mas o que que fala, o que que ensina, o que que acrescenta, o que de melhor traz de ensinamento? Então ele falou assim, é uma forma de você perceber, né? Muitas pessoas vão ao centro espírita, a primeira mensagem que vem falando coisas maravilhosas, você quer, mas espera aí. A gente brincou outro dia. Essas mensagens seriam feitas dessa forma? Um espírito, a gente vê Allan Kardec sofrendo na mão dos espíritos, tomando puxão de orelha o tempo inteiro. Você pega Chico Xavier e vê Emmanuel puxando a orelha, Chico Xavier. Você vê Divaldo Franco sendo puxado a orelha e não teve nenhum benefício. Aí eu, o Bambambam aqui, vou ter um espírito que vai falar, nossa, você é meu discípulo, você é a pessoa que está fazendo tudo certinho, você é o melhor de todos, nossa, você... Se vier uma comunicação dessa, já esquece. Não está vindo do espírito bom. Está errado com relação ao entendimento que o espiritismo tem. Então, quem são os falsos profetas? Aqueles que ensinam algo diferente, que nem eu falei. Se o espírito vem a uma religião e fala, ó, dentro da igreja, ó, nós temos que nos armar, sair matando todo mundo, atirando em todo mundo, porque Jesus tem que se armar e isso. E aqui eles falam assim, tá errado, o ensinamento de Jesus foi sempre de paz. Foi sempre de não, embainha essa faca, aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Não xingue, não discute, aceita. Vão te prender, vão te bater. Tudo bem, é isso. Então, quem não percebe isso e entende, né? Oh, ele está dizendo que nós devemos nos armar e sair batendo em todo mundo. Está errado. Está vindo de um falso profeta. Por quê? Porque o profeta tipo Jesus, que traz o ensinamento correto, ele nunca vai falar para você que você deve fazer dessa forma. Se falar, está errado. E eu conversava com um colega hoje no serviço. Se chegarem aqui e falar assim, olha, Jesus mudou de ideia, viu? Jesus acha que sim, que nós temos que sair agora batendo em todo mundo, atirando, né, nos armando e falando assim, eu esqueço, para mim Jesus não serve mais. Ou eu não vou acreditar nesse Jesus. Porque a vida dele foi formada dessa forma, a vida de todas as pessoas que ensinam o correto na Terra é essa. Se alguém quiser modificar o ensinamento, é falso profeta. Está ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas, ensinando ou trazendo o ensinamento de Deus de uma forma errada. É, na verdade, isso que esse item do capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, é isso. É seres que vêm, né, vão numa igreja e falam através lá do pastor, ou vêm numa igreja através do padre, e ensina algo diferente daquilo que Jesus ensinou. Já é falso profeta só aí. Você precisa conhecer o ensinamento de Jesus, saber como que Jesus agia e falar assim, não, isso não vem de Jesus. Por isso que lá em João fala assim, não acreditei em todos os espíritos. Mas veja qual tipo de ensinamento esse espírito está trazendo. Então, primeiro eu preciso conhecer, na verdade, os ensinamentos de Jesus, o entendimento que lhe foi dado. Por isso que Jesus não cabe para um monte de pessoas que pensam diferente disso. Ou eles querem modificar o ensinamento de Jesus, ou eles não querem ter Jesus como líder. Porque eles preferem outra forma de viver, né? Ou de... A gente mesmo fala, né? Se o pastor lá, ele está querendo só tirar dinheiro, só tirar vantagem, é olhar se Jesus fazia isso. Jesus em algum momento fazia isso? Não. O que Jesus fez? Quando Judas pegou lá um pacotinho de dinheiro e veio até Jesus, ele falou, vai dar isso para os pobres, joga fora que nós não precisamos disso. Não é esse o meu ensinamento. Então, se um líder religioso diz que estão pedindo para que Deus está querendo dinheiro, Deus está querendo dinheiro, Deus está querendo dinheiro, ele está errado. Ele pode até falar, minha igreja precisa de dinheiro, que eu preciso consertar a igreja, que eu preciso comprar os artefatos aqui, eu preciso fazer uma obra de caridade, beleza. Mas dizer que Deus está pedindo dinheiro, que eu preciso mais e mais e mais, e tirando das pessoas que não têm condição, já vamos perceber que é um ensinamento errado. Porque Jesus fazia isso, foi o que ele ensinou, então já está diferente do que ele. Quem que precisa saber isso? Eu.
Eu preciso saber para falar, não, dessa forma eu não posso agir. Olha, esse ensinamento está errado, essa religião está ensinando errado, esse dirigente está ensinando errado. Se esse dirigente está preocupado com fama, se o dirigente está preocupado em ser melhor do que os outros, em ter arrogância nisso ou naquilo, ele já está indo contra os ensinamentos. Eu tenho que ter a condição de ver isso. Senão eu entro também na dele e faço coisa errada. Eu tenho uma experiência que muito tempo atrás, eu fui num centro espiritualista e eu fui falar com a entidade lá, com o médium, e eu tinha um problema com uma pessoa e ela para resolver o problema, me deu um conselho de, mais ou menos assim, de fazer mal para essa pessoa, agir de uma forma que eu ia agir mal com essa pessoa. Saí de lá e falei assim, não, isso não tá certo. Não é porque a pessoa tá incorporada ali que você vai acreditar em qualquer, né, qualquer dizer, né? Então, é mais ou menos isso que você está falando aí. Eu preciso saber o que o Espírito disse. Ele está me ensinando alguma coisa. Por isso que a gente fala assim, qual é a ideia que o Espiritismo traz? Que nós devemos estudar. Para que serve estudar? Para eu ficar mais inteligente? Sim, mas principalmente para eu saber o que é certo ou errado. Da onde está vindo certo ou errado. Para eu mesmo saber se aquela pessoa está me ensinando certo ou errado. Né? Eu preciso ter a condição. Eu não posso ficar na mão dessas pessoas, porque depois eu faço uma coisa errada e a pessoa fala assim: a culpa vai ser daquela pessoa que me ensinou? Também. Mas a primeira culpa é minha. O livre-arbítrio de ter feito alguma coisa ou deixado de fazer é minha. Eu serei responsável por isso. Então, se eu serei responsável pelas coisas que eu faço, eu tenho que aprender a fazer o certo. Para depois eu falar assim: ah, mas eu aprendi errado, né? Muitas pessoas dão essa desculpa, né? E aí eu lembro da escola e eu lembro de algumas pessoas que fazem isso, né? As crianças falam assim, você pegava uma criança fazendo errado, ele chega, a primeira coisa que ele falava, mas todo mundo faz. Mas eu peguei você fazendo, e aqui não é permitido fazer isso. Então você está errado, né? Vamos ver o que cabe a você de punição dentro da escola para que você venha aprender que isso não pode ser feito. Então as pessoas veem as pessoas fazendo errado e fazem. Mas espera aí, né? Vou fazer porque todo mundo faz ou vou fazer porque é certo fazer? Se o meu caminho é fazer o certo, se o ensinamento é fazer o certo, se eu estiver fazendo errado, né? Eu estou indo contra as leis de Deus. E se uma igreja estiver ensinando isso, é ela que está indo. Eu não posso ficar ali, me desculpa. Eu tenho que ter o discernimento de falar isso eu não posso fazer. Dessa forma não é correto. Isso aí. Vamos encerrar, Alza? Bom, então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos amigos, familiares, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim nós vamos pensar também nossos familiares, entes queridos, amigos, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes nesta live, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até eles, pedindo a essas correntes espirituais que possam visitar os seus recintos, levando até eles o auxílio que vem de Deus, aquilo que possa ser dado para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, que nós possamos auxiliar os irmãozinhos mais necessitados do planeta Terra, que eles possam visitar
as cadeias públicas, as penitenciárias, hospitais, asilos, orfanatos, as casas de caridade, as casas de correção, os estabelecimentos de ensino, as clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houver 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando, então, o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem às 7h30. Boa noite, Oswaldo. Obrigado a todos, boa noite, Fábio, boa noite a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Uma boa semana a todos. Até mais. Que assim seja.